Muito bem, ao meu lado, Alex Fernando. Alex, muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a você que está em casa nos assistindo. Bom, primeiro vamos falar de um alerta que tem muito usuário desavisado que está caindo num golpe que saiu agora, que é o Pokémon GO para quem usa o Windows. Ainda não existe, e na verdade não existe nenhuma previsão de quando vai ter o Pokémon GO disponível para usuários Windows. Então, se você receber um link para baixar, ele é um vírus daquele modelo de sequestrador que ele sequestra seu celular e se você não pagar, você não tem seus dados de volta. Então, é bom sempre ficar antenado, fica ligado nos sites de notícia, porque se acontecer de sair uma versão, ela provavelmente vai ser anunciada com antecedência e vai ser uma coisa oficial. Se você recebeu como um alerta de um amigo, isso é latada. E não daria para cair numa coisa assim. E o Instagram anunciou na semana passada que ele estava criando o perfil para a empresa, estava disponível em alguns países e ontem ela anunciou a disponibilidade disso para o Brasil. Agora, as empresas elas podem ir lá e criar um perfil próprio de empresa, não mais de pessoa, como era até agora, e ela vai contar com umas novidades que não é possível no perfil individual, que é, por exemplo, aquele botão de contato, aquela parte de estatística que é comum para as páginas do Facebook que são corporativas. Agora você pode contar com isso lá dentro e além de poder fazer, impulsionar um determinado tipo de publicação, igual o Facebook já faz. Esse tipo de perfil hoje, ele é vinculado a uma página do Facebook, então, para você criar um perfil da sua empresa, você precisa ter uma página no Facebook com pelo menos 100 seguidores, senão você não consegue criar. No momento da criação do perfil, ele pede essa página. Uhum. Inclusive os dados que vêm de lá, como contato, nome, endereço, tudo vem de lá. Aí, agora, ele permite que você coloque no perfil também o endereço do local. O que está tendo um certo problema, porque tem empresa, por exemplo, que ela tem mais de um endereço. E aí o Facebook, que é a detentora do Instagram, aconselha você colocar apenas o da matriz, já que não daria para colocar todo mundo. E contato apenas um. Pode ser via chat, via e-mail ou um telefone. Você escolhe. Vai ficar um botãozinho contato para a pessoa, ela clica ali e funciona. Por enquanto, os perfis de empresa só está disponível, só é visto por quem está usando plataforma móvel, telefone. Quem está usando ele na internet não vai ver. E ontem, no final de semana, teve uma longa entrevista com o Tim Cook, o presidente da Apple, e ele fez algumas revelações interessantes. Uma delas é que a Apple está interessada naquela plataforma de realidade aumentada, o que impulsiona o Pokémon GO, mas não deu detalhes se a Apple está desenvolvendo alguma coisa. Parece que sim e ao mesmo tempo não. Mas existe sim uma possibilidade de logo a gente ver alguma inovação da Apple nesse sentido. E ele acabou fazendo uma declaração um tanto interessante. Ele disse que a Apple poderia sim ter atendido o pedido do FBI e criado um aplicativo, uma metodologia para que se acessasse os dados de um celular da Apple, o que ele tinha negado inicialmente. E disse que só não fez porque ficou preocupado com o caminho que isso poderia levar. Sabe-se amanhã ou depois se esse tipo de aplicativo não poderia se tornar de um domínio público e tudo aquilo que a Apple trabalhou para a privacidade do usuário poderia ser jogado no chão e isso não seria muito bom. E saiu a resposta da Corregedoria da Justiça sobre o caso, a denúncia que foi feita daquele juiz lá de Sergipe, que mandou bloquear o WhatsApp em maio no país inteiro. Eles entenderam que não houve abuso de poder e que a medida que ele adotou, apesar de ser até um entendimento do Supremo, não foi desproporcional. Então, o caso foi arquivado. Ou seja, está liberado. Está liberado. Apesar que, cada dia que passa, eu acho mais difícil o juiz resolver bloquear de novo o WhatsApp aqui. E a corregedora que absolveu o juiz, ela disse que o Facebook, ele, por ser dono do WhatsApp, ele tem um escritório no Brasil, ele deve se submeter à legislação brasileira e ceder esse tipo de informação, e que não é aceitável a
a alegação da empresa de que ela não fica em posse dos dados. Apesar de que não existe isso no resto do mundo. O único país que bloqueou o WhatsApp foi o Brasil, não se sabe por quê, né? A Audi apresentou um protótipo bem interessante de carro que comunica com o semáforo. Ela criou um protocolo próprio, normalmente ele está em teste hoje nos Estados Unidos para 2 modelos de carro específico e ela permite colocar isso em todos os modelos dela agora, já em 2017. Ele vai permitir que o usuário ele verifique no painel do carro uma indicação de quanto tempo falta para o sinal passar de vermelho para o verde novamente. E no caso de ele estar vindo em direção ao semáforo e o sinal está verde, ele vai mostrar para ele um sinal vermelho bem latente ali no painel, se de acordo com a velocidade em que ele está e a distância do sinaleiro, não for possível o cara passar antes do sinal fechar, para que o cara já tome a providência e comece a frear e não faça aquela famosa emenda no sinal amarelo, que é muito comum por aqui, e às vezes acaba gerando um acidente. Agora, vamos falar de uma coisa bem interessante que diz respeito às energias renováveis. Existe uma coisa que todo mundo já deve ter visto, de 1 vez ao ano, 2 vezes ao ano, existe uma conferência que é feita em algum local do mundo com líderes mundiais para se debater o clima no mundo. Já existe um consenso na comunidade científica e parece que agora até na comunidade política de que o planeta realmente está aquecendo e que nós vamos ter uns problemas muito sérios agora nos próximos anos com isso. A prova disso, acho que todo mundo está sentindo na pele, o tempo está cada dia mais louco, nós estamos tendo chuva onde não existia, seca onde nunca existiu na vida, até na Amazônia está acontecendo seca, então está mais do que provado que realmente precisa ser feita alguma coisa. O que é um tanto interessante é que sempre se demonstra um certo interesse em se resolver o problema, mas nós vemos que as políticas públicas elas andam na contramão. A prova disso por exemplo, o caso brasileiro, que talvez para nós o mais próximo e o mais latente, que o tipo de incentivo que o governo dá para as energias que são ditas verdes, que são renováveis e que não causam impacto, ela é praticamente nenhuma. Existe um projeto que foi protocolado pelo Fernando Collor em 2009, em julho de 2009, já fizemos 7 anos de projeto, que ele criava o que ele chamava lá de uma política de incentivo para as energias ditas verdes. Ele queria, no projeto, dar isenção de PIS, COFINS, imposto de renda e mais uma série de benefícios específicos, basicamente de tributação federal, para quem produzisse ou trabalhasse com forma de desenvolvimento de tecnologias para a energia solar, eólica e as de biomassa. Apesar de que a de biomassa ela esbarra num conceito técnico que basicamente a utilização de comida, quando você fala no Brasil, por exemplo, ou nos Estados Unidos que utiliza milho, aqui que utiliza cana-de-açúcar, é a utilização de comida como combustível. Existe um lado ético que tem que se verificar que não seria uma coisa muito justa com aqueles que passam algum tipo de necessidade, que se utilize a comida como combustível. Uma vez que o preço do açúcar, por exemplo, ele impacta em tudo. Se você vai numa padaria comprar alguma coisa e o preço do açúcar subiu, automaticamente você vai pagar mais caro por isso. A matéria-prima de tudo que é produzido, né? Alimentação. Quando aconteceu aquele episódio, alguns anos atrás, que a Índia simplesmente resolveu que ela ia parar de exportar açúcar, houve uma reviravolta no mundo, o preço do açúcar disparou, nós tivemos muitas coisas aqui que o preço simplesmente foi lá nas alturas, em decorrência disso. Então, o sol, basicamente, é a fonte de energia mais abundante que nós temos. No caso do Brasil, em específico, o sol aqui poucos lugares no mundo que tem o sol que nós temos. Nós teríamos condições de produzir energia aqui até para exportar. E um projeto igual esse, que previa a desoneração, ela está parado, não se sabe por quê. Até recentemente, a última tramitação que teve foi de um dos relatores simplesmente desistiu. Existe uma protelação política aí em cima em decorrência de lobby.
que todo mundo está careca de saber que no Brasil se defende muito as petroquímicas em decorrência da Petrobras. Não sabemos porquê, melhor a gente não entrar nesse mérito, mas ela está por trás até de algumas candidaturas. E em decorrência disso, se protege muito ela e o consumidor paga o pato. Não só o consumidor, mas o clima em geral. Nós estamos passando por problemas seríssimos que poderia ser amenizado com o uso desse tipo de tecnologia. Os usineiros, os donos das usinas, são muito poderosos. Muito poderosos também, nesse né? sentido. Assim. Inclusive, existe uma avaliação de que por trás da queda do Fernando Collor, naquela época, estavam os usineiros, porque ele realmente mexeu nos interesses dele. O Brasil é o único país que você não consegue, numa bomba de combustível, e comprar gasolina pura. Apesar de que o Código de Defesa do Consumidor, que é tão admirado pelo mundo, diz que não se pode condicionar a venda de algo a outra coisa, chama de venda casada. Você não consegue chegar num posto de gasolina e comprar gasolina. Chega ali e fala para o cara, enche o meu tanque de combustível com gasolina. Você não consegue. Automaticamente 27,5%, né? Hoje é álcool, porque tem que atender interesse dos usineiros. De novo, volto a dizer que o lado ético da coisa, comida deveria ser usado como comida e não como combustível. E essa história de que ele não polui, ele polui menos, mas ele polui. Energia solar, por outro lado, ela não polui nada, não existe um impacto. Ela é feita, as placas hoje são feitas de silício, que é o segundo elemento mais abundante do mundo. Nós não vamos nem dizer que vamos ter uma carência de silício nos próximos anos. Basicamente, ele é tirado da areia. Então, é um pouco difícil a gente dizer que vai acabar. Ele, em alguns locais do mundo, como a Alemanha, tem testado desde 2011, projetos em que ele incentiva a população a substituir janelas de casa e telhados por coletores de energia solar. Uma empresa recentemente até anunciou que começaria a fabricar as placas para telhado feito de painéis solares. Não mais a cobertura, e sim a placa inteira. Como você compra hoje aquelas placas que você substitui a telha, que são térmicas, uma placa daquele tipo viria com um coletor. E o projeto que a Alemanha adota já desde 2011, que tem sido seguido por algumas coisas, inclusive houve uma história que viria para o Brasil, mas aqui a coisa não anda, eles trabalham no esquema de que o cara coloca um coletor de energia solar na casa dele e, como ele não tem bateria hoje, agora que a primeira empresa começou a falar na produção de bateria em massa para isso. Mas, basicamente, a produção ela é só no momento que existe sol. Então, e a Alemanha não é como nós que temos sol quase que 15 horas por dia, que extrapola até um pouco dos limites da claridade. Basicamente, quando durante o dia a residência está usando, tem sol, ela utiliza aquela energia solar e ela não consegue usar tudo, porque a produção é muito alta. Então, ela acaba exportando esse excedente para a rede elétrica da rua. O relógio dela, aquele que mede lá, ele trabalha nas duas vias, ao contrário do nosso, que só trabalha em uma. Então, ele é capaz de abater. Se o cara está consumindo durante a noite, durante o dia, ele começa a fornecer energia no fluxo contrário, ele vai descontando ali, até chegar um ponto em que o cara não paga, ou às vezes ele fica com crédito com a companhia elétrica. Porque durante a noite ou nos dias que está muito chuvoso, às vezes a produção é baixa, ele consome da rede convencional, pública, né? Isso. E durante o dia ele passa a fornecer. Por exemplo, tem empresas que não utilizam. Apesar de que recentemente nós já temos empresas, inclusive no Brasil, onde não existe nenhum incentivo, pelo contrário, já existe muita empresa trabalhando com isso e já existe a possibilidade, como existe fora do Brasil, empresa inteira utilizando energia solar para seu parque fabril. Tá? Nós temos um problema que já parte de algum tempo, que é a matriz energética brasileira não comporta o crescimento do país. Prova disso que há alguns anos nós tivemos apagões e foi em decorrência disso, apesar que o governo nega, mas a conta não fecha. Qualquer empresário hoje maior um pouquinho sabe que se ele procura hoje a Companhia Energética de Goiás para solicitar uma nova instalação ali com uma capacidade mais alta, ele vai receber uma negativa, uma protelação da CELG. Ela não vai te fornecer essa energia porque ela não tem. Apesar de que recentemente, porque o Brasil entrou numa crise muito profunda,
diz que agora começou a sobrar energia, porque fechou quase metade das empresas do país, então nós não temos mais o que fazer com a energia. Começa-se, inclusive, um movimento de falar em se vender energia para a Argentina. Tá? Mas, de novo, o Brasil, basicamente, ele produz de termoelétrica, que é muito poluidora, e de hidrelétricas. As hidrelétricas, ao contrário do que o governo tenta insistir que é uma energia limpa, ela não é limpa. Impactos gigantescos. O impacto que ela provoca é um tanto desproporcional. E ainda vão fazer isso na Amazônia, onde não se deveria colocar o dedo. E num detalhe, produz-se uma usina astronômica lá que não vai conseguir produzir a mesma quantidade de energia o ano inteiro. Porque aquele rio não faz a produção girar o ano inteiro, como acontece na China. A maior hidrelétrica do planeta hoje ela é chinesa, não é brasileira. Tá? Só porque em produção anual de energia, a Itaipu é maior do que a chinesa. Porque o rio que eles têm lá não consegue manter a água rodando o ano inteiro. Então, durante parte do ano, realmente, eles produzem uma quantidade esquisita de energia. O restante do ano, reduz-se muito, porque não tem vazão para isso. Já no caso de Itaipu, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E aí você é obrigado a fazer uma usina hidrelétrica lá em cima no Brasil, e sendo que o maior consumo está aqui embaixo, na região sudeste. E a perda é gigantesca. A maior parte daquilo que é produzido é perdido no caminho, né? Então, ou seja, você ainda faz um negócio lá longe e tem que considerar contra a maré, né? muito longe do lugar que consome mesmo energia. E além do fato de ser, a perda é muito grande, uma linha de transmissão, ela já trabalha com tensões cada dia mais alta. A tensão que a gente usa em casa é 220, em alguns locais do planeta é 110. Essas redes elas chegam a trabalhar com tensões na casa de milhares, 38 mil volts, 50 mil volts, 100 mil volts. Porque à medida que você aumenta essa tensão, você diminui a perda no caminho e você diminui a bitola do fio. Porque se fosse trabalhar com uma tensão menor, os fios seriam com umas dimensões impraticáveis, não daria para fazer, até porque o cabo é muito caro. E apesar de que nesse caso os caras não roubam, mas se a tensão fosse mais baixa, provavelmente alguém iria cortar de um lado e do outro e vender para troca de uma pedra. E automaticamente você perde uma capacidade muito grande de energia no caminho, o custo dessa linha de transmissão é muito grande e ainda existem as fragilidades. Uma rede muito extensa, automaticamente ela tem um pedaço muito grande de vulnerabilidade. Pode cair por uma queimada, alguma coisa cair em cima, um avião, alguma coisa dar uma pancada no poste desse lá e derrubá-lo. E de vez em quando nós temos apagão em pedaços do país em decorrência desse tipo de coisa. Que se fosse investido mais, dado incentivo para que as empresas que produzam algum tipo de painel solar, por exemplo, pudessem produzi-los, como tem acontecido em alguns locais do mundo, quem tem a oportunidade de sair daqui e ir nos Estados Unidos, você vai chegar no Walmart, por exemplo, e vai comprar uma coisa, aqueles coletores de energia solar, um luminária de jardim, por $1, por menos de $1. Aqui no Brasil, agora o preço começou a cair, mas chegou a ser R$50, porque a maior parte é imposto. A Tesla, ela anunciou no mercado internacional recentemente uma bateria, eu trouxe até a imagenzinha dela para a gente ver, ela é isso daí, ó, ela coloca na parede, ela chama de Powerwall, e ela fornece, ela tem dois modelos, 7 kVA e 10 kVA. E ela é capaz de armazenar a energia proveniente dos painéis solares para que você utilize durante a noite. Com isso, o custo ainda está alto, apesar de ser a primeira geração. Ela é feita de lítio, o mesmo material da bateria dos celulares, mas ela seria capaz de manter uma casa completamente autônoma. Olha as vantagens em cima disso. Primeiro, você dispensaria linha de transmissão, já que a energia é produzida no mesmo local onde ela é usada. E segundo, ela espalhada pelo país inteiro, você não teria os impactos sociais os ambientais que você tem com as usinas ou mesmo com as termoelétricas que ficam queimando combustível. Mas no Brasil não existe incentivo nenhum. Como eu disse, tem um projeto parado há 7 anos e não existe previsão dele andar. A Noruega, ela tem políticas de incentivo a carros elétricos, por exemplo, e ela chegou a vender em 2015, 22% de toda a frota que ela vendeu é elétrico.
além de eles não pagarem imposto, eles têm até mesmo preferência para andar nas faixas de ônibus. Isso aí é uma coisa que talvez seja interessante. No Brasil... E na Noruega não tem esse brilho todo do sol por lá, não, né, aqui, cara? né? Lá o sol é mais... Bem mais calmo do que aqui. E, só como exemplo, um carro importado, porque no Brasil não produz, elétrico que chega no Brasil, sem luxo nenhum, ele paga aproximadamente 120% de imposto, o que coloca ele numa concessionária a R$200 mil, um carrinho comum. Isso faz com que... O governo ganha mais que a empresa que faz o carro, não é? Isso sempre foi, né? Bem Isso mais. acontece nos carros comuns também. O governo sempre é o melhor sócio da brincadeira. Infelizmente. Bom, por hoje é só. Ok, Alex, até sexta-feira. Até sexta, mano. Com isso, a gente conclui a edição de hoje do 90 Minutos. Lembrando que a partir das 5 horas da tarde tem o Orisvaldo Pires e o Lucivan Machado na apresentação do Jornal dos 5. Eu volto amanhã às 8 horas. Um grande abraço, até a próxima.